Olá, meu nome é Adriana e eu estou fazendo esse vídeo para falar para você sobre autismo. Se você é uma criança, seja autista ou neurotípica, eu gostaria que você assistisse esse vídeo e também conversassem com seus colegas a respeito. Primeiro eu quero te falar uma coisa muito importante, que é sobre diversidade. Você já reparou como na natureza tudo é tão diverso? Como nós temos flores de tamanhos e cores variadas, árvores, espécies de animais, seja na terra, na água, no ar. Você já reparou que dentro das espécies animais existem muitas diferenças? São centenas de raças de cachorros. Tá, a maioria foi criada pelo ser humano, mas mesmo assim, mesmo cachorros das mesmas raças, labrador, retriever, pastor alemão, você vai encontrar diferença significativa entre eles, né? Eu tenho aqui em casa 9 animais, 5 cachorros, 4 gatos, e nenhum é igual ao outro. Até mesmo a Mila e o James, que eu tô mostrando aí na foto, eles são da mesma raça, a raça Cuvas, que é um cão de guarda, de rebanho, que foi criado na Hungria. Mas olha, eles são diferentes. A Mila tem orelhas mais compridas e o James um focinho um pouco mais curto, maior. A pata dele é muito maior. A Mila pesa 40 quilos, o James 60, ele pesa mais do que eu. É um gigante. Enfim, a diversidade é uma dádiva da natureza. Graças à diversidade, nós temos equilíbrio, né, entre as espécies e entre as plantas. Graças à diversidade, nós temos uma variedade enorme de alimentos que todos os dias vão para as nossas mesas e garantem a nutrição, as proteínas, tudo que a gente precisa para crescer forte, crescer saudável, né, para poder brincar bastante. Isso acontece com o ser humano também. O ser humano não é todo mundo igual, você sabe disso. Aqui no Brasil, os brasileiros são bem diversos, porque nós somos raças que foram miscigenadas de pessoas negras, brancas, amarelas, de pessoas com cabelo louro, marrom, preto, de cabelos cacheados ou cabelos mais escorridos, de olhos pequenininhos, de olhos grandes, de narizes pequenos, de narizes grandes, com ou sem um braço, com ou sem uma perna. Porque assim como há uma diversidade de raças, de cores, de etnias e até de gêneros, porque existem mulheres, existem homens, né? Nós temos também a diversidade de corpos e de mentes. Nós temos corpos diferentes que nasceram assim e corpos que ficaram assim por alguma questão na vida, às vezes um acidente ou alguma coisa que aconteceu. E temos mentes que funcionam de uma maneira diferente. Vocês sabem, dentro da nossa cabeça tem o cérebro. E esse cérebro é que comanda toda a operação do nosso corpo. Tudo aquilo que a gente recebe de estímulos, né, de fora, esse cérebro ele vai processar essa informação. Ele faz parte de um sistema que chama Sistema Nervoso Central. E esse sistema vai coletar as informações através dos equipamentos dos sentidos, né? Que equipamentos são esses? O nariz, que sente o cheiro, a boca, o paladar, o ouvido, que vai ouvir as coisas, o tato. Esses equipamentos pegam essas informações do ambiente, que é o cheiro que está tendo, o barulho, e vai para o cérebro processa aquela informação e responde rapidinho como a gente vai agir diante daquela informação. O cérebro autista, ele interpreta e responde essas informações de uma forma um pouco diferente do cérebro do neurotípico, ou seja, da pessoa que não é autista, da criança que não é autista. E isso às vezes gera muita confusão para o autista, porque a gente vive num mundo muito barulhento, né? É muito som, muito cheiro, é muito tudo. E enquanto o cérebro do neurotípico tem um filtro bacana para modular isso, o do autista não tem. E aí chega tudo ao mesmo tempo, né? Com a mesma intensidade. E pode causar muita confusão.
Por isso, o cérebro autista, ele criou estratégias para lidar com essa ausência desse filtro, sabe? Algumas dessas estratégias vocês talvez já tenham visto. Se você é autista, você sabe qual que é. Por exemplo, sacudir as mãos, coçar, morder a boca, coçar o cabelo, fazer o pêndulo. Tudo isso ajuda o autista a se acalmar e se livrar desse caos que o cérebro fica, porque ele está ali fervilhando de informações. Ao mesmo tempo, ele também cria uma outra estratégia, que é o hiperfoco, um interesse especial. O autista descobre um assunto que interessa muito a ele, estuda tudo e ele acaba ficando sabendo tudo sobre aquele assunto. Isso também o ajuda a acalmar e pode ser fonte de grande conhecimento, tanto para ele quanto para quem convive com ele. Às vezes, para se acalmar, o meu filho repete os nomes dos planetas de trás para frente, em português e inglês. E ele aprendeu isso assistindo vídeo no YouTube, porque ele ainda não sabe escrever, ele nunca fez aula de inglês, mas isso o acalma muito. Às vezes, quando eu estou conversando com ele, ele faz a mesma pergunta várias vezes. Ele não faz isso por querer, é o cérebro dele trabalhando, né, para poder absorver aquela informação. Às vezes eu falo uma coisa com ele hoje e 5 minutos depois ele já esqueceu. Por outro lado, ele vê uma informação hoje e dali a 1 ano ele lembra exatamente de cada detalhe daquilo. É impressionante. Ele tem dificuldades, assim como eu tenho, né? Eu tenho uma coordenação motora fina que não é boa. Então, quando eu preciso fazer um trabalho manual, como costurar ou desenhar, não fica muito legal. Mas existem outros autistas que são artistas e que desenham muito bem, sabe? Tem autista que tem seletividade alimentar. Sabe o que é isso? É aquele que tem muita dificuldade de comer variedade de comidas. E aí é preciso ter muita paciência para que ele possa aprender com o tempo que é importante a diversidade na alimentação. Mas não se pode forçar e não se pode rir disso. Tem autista que fala pouquinho, tem autista que fala muito, tem autista que não usa linguagem oral, ele faz barulhinhos, né? Ele faz i. Isso não é um problema, porque ele pode usar outras ferramentas de comunicação. A gente não se comunica só falando, a gente se comunica por imagens, a gente pode se comunicar pelo computador, a gente pode escrever, não é mesmo? É muito importante a gente entender que cada ser humano é um e que não importa a cor da pele, o sexo, a condição, né, da mente, do corpo, todos somos importantes. Ninguém é melhor que ninguém, sabe? Ninguém pode inferiorizar o outro só porque ele é diferente. Não é nada bonito chamar outras pessoas de nomes como fulano é doidinho, é esquisito, eu não vou conviver com ele porque ele é muito estranho. Você não conhece. Talvez você possa aprender muito mais com aquela pessoa que é diferente do que com uma pessoa que é igual a você, não é mesmo? Tem horas que a convivência pode ficar difícil, né? Porque pessoas autistas costumam ter dificuldade com mensagens subliminares, com coisas muito de duplo sentido. Então, algumas piadas são difíceis de entender, se elas não são muito explícitas. Palavras que têm mais de um sentido podem ser interpretadas de forma errada. Então, o autista pode ficar muito nervoso nessa hora. E o mais importante é tentar descobrir onde está a falha de comunicação naquele momento. Da mesma forma, você também deve ter as suas dificuldades. E o importante é que as pessoas apoiem essa dificuldade em vez de criticar. Infelizmente, algumas pessoas aprendem uma coisa que é muito feia, que chama-se preconceito. Preconceito é quando você não conhece uma coisa direito e já tem uma opinião sobre aquilo, né? Como, por exemplo, vamos imaginar que entrou hoje um novo coleguinha na escola. Você olha para aquele coleguinha e ele é diferente de você, né? Ele tem uma cor diferente, um corpo diferente, uma mente diferente. Você, sem conversar, sem conhecer, já diz: esse menino é feio, esse menino é esquisito, esse menino é estranho.
Poxa, isso é preconceito. Você não está formando um conceito. Conceitos a gente forma depois de conhecer. E a gente só pode falar algo sobre qualquer coisa depois que a gente conhece muito bem essa coisa. Além disso, ser diferente também não é motivo para você ficar com pena, com compaixão e dizer: oh, coitadinho, aquela criança usa uma cadeira de roda, aquela outra não enxerga. Isso não é problema. Eles nasceram com aqueles corpos. São deles, são os instrumentos que ele tem nesse mundo para viver. E ok, tá tudo bem, tá? O que não pode ter é barreiras no caminho dessas pessoas. E quando eu falo barreira, não é só as escadas que estão na frente daquele que usa cadeira de rodas, mas é o nosso preconceito, a nossa atitude de achar que pessoas diferentes são piores do que aquelas que estão dentro de um determinado padrão. Ninguém é melhor, ninguém é pior que ninguém. Todos estamos no mesmo patamar. Claro, você pode conhecer uma pessoa e depois de um determinado tempo achar que ela não combina com você, porque ela tem ideias diferentes. E isso não é errado. A gente tem que se ligar às pessoas que têm, interesses semelhantes. Mas não faça isso antes de conhecer. E sempre que possível, procure conhecer a diversidade. Como eu disse no início, a diversidade é a grande dádiva desse mundo. E é por meio dela que a gente aprende, que a gente cresce e que a gente se torna uma sociedade muito melhor para se viver. Pensa nisso com carinho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um vídeo muito legal que fala um pouquinho mais sobre autismo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se você já souber escrever, coloca aí no comentário. Se não, pede para papai, pede para mamãe, que eu tô aqui pronta para poder responder vocês. Um grande beijo e até o próximo.